Obrigado. Então vamos lá. O Pedro Malazarte fala que a Caiadolândia tem barbárie e feminicídio todo dia, né? Bom dia, Daphne. Bom dia, Genuíno. Tudo bem, Daphne? Bom dia, Léo. Bom dia, Genuíno. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Eu estava observando o diálogo de vocês aí na conjuntura. Há uma regra, uma lei. A velha direita depende da extrema direita para viabilizar qualquer coisa. A velha direita tradicional, que tem história no Brasil, ela está amarrada com a extrema direita. Não tem como desamarrar. E eu acho que esse é o problema que eles estão vivendo para construir essa tal alternativa de centro, né? É por isso que o Kassab falou, né? Lealdade, sim, submissão, não, né? O Kassab está incomodado com essa possível submissão do Tarcísio ao bolsonarismo, né? Ele está com medo de perder a vaga de vice em São Paulo, né, Genuíno? E com medo de perder força no Congresso Nacional, porque esse centrão fisiológico sempre apostou em ter maioria no Congresso Nacional por causa do orçamento, por causa dos cargos, as dificuldades de governabilidade, e eles entram com muita força. Essa é a contradição. E essa contradição, no meu modo de entender, a instituição família do inominável acaba atrapalhando os planos da velha direita. Mas a velha direita depende da extrema direita. Ela não tem autonomia desde o golpe de 2016 para caminhar sozinha, né? É uma coisa que a Dilma fala com frequência, né? Quer dizer, como o chamado centro democrático que vinha lá do MDB foi sendo aniquilado, né, ao longo do tempo, né? Deixa eu ler comentários aqui, vou passar para vocês. O Eduardo Mata está dizendo, 247 tem credibilidade, mesmo com posição editorial definida. Pluralidade garante esse equilíbrio. Concordo com o Joaquim, mas respeito o Mário, né? E mais uma vez vou pedir para o Rogério procurar ajuda, né? É isso, Daphne, passo para você e vamos em frente. Valeu. Valeu, Léo, obrigada. Aproveito e agradeço aqui a Léo, acho. Opa, o Léo tirou aqui. A TV 247 e a sua forma de jornalista, né? Obrigada aqui a Glace. Não sei qual foi o comentário que o Léo queria colocar aqui, mas ele colocou antes e tirou agora, já perdi. Mas tudo bem, obrigada, gente, aqui pelo comentário. Hoje eu não queria entrar num assunto com você, que é uma resolução política da Comissão Executiva Nacional do PT. Então, essa resolução do PT projeta 2026 como uma disputa decisiva pela democracia, né? Não sei se você chegou a dar uma olhada nela, mas eu andei olhando ali. Ele define as eleições de 26 como uma disputa entre dois projetos antagônicos de país, é verdade, né? O projeto do presidente Lula e o projeto dessa direita atrelada à extrema-direita, né? E queria falar um pouco sobre esse documento, né? Do que ele falou. Então, o documento também destaca os resultados econômicos e sociais do governo Lula, defende a queda da taxa de juros, que foi mantida, inclusive, né? E eu queria saber, pegando esse ponto, né, quais são os interesses, o que dificulta esse movimento, como é que o PT pretende enfrentar politicamente esse projeto antagônico e também, digamos assim, esses obstáculos que podem vir e o que eles definiram aí no documento. Não sei se você chegou a ler, nem mandei para você, mas acho que sim, né? Eu consegui ver e eu acrescentaria ao documento a seguinte formulação estratégica. A questão democrática, que vai estar no centro da disputa política de 2026, essa questão democrática não pode se limitar às bandeiras da democracia liberal. Nós temos que avançar para a questão da reforma política e institucional, acabar com as emendas impositivas, enfrentar a questão da tutela das Forças Armadas e uma nova política de defesa nacional e equacionar a relação, o papel dos poderes e a relação entre os poderes. Essa questão democrática ela tem que estar vinculada com a questão da soberania nacional, porque o tema da soberania nacional vai estar presente no ano de 2026 na disputa eleitoral, por causa da crise do modelo de capitalismo neoliberal, por causa da crise do modelo de dominação do imperialismo americano
e por causa da radicalização do processo na América Latina. Essa questão da soberania nacional e a questão democrática se associa com a pauta popular, a pauta do povo. A jornada de conta 6 por 1, a questão da isenção de imposto de renda, a reforma tributária justa, para que o andar de cima pague imposto, a melhoria da qualidade dos serviços, saúde, educação, assistência, o tema da segurança pública, que vai assumir um certo destaque na eleição, e, no meu modo de entender, a questão do emprego, da renda, eu acho que é um tema que vai continuar. Portanto, eu acho que a resolução precisaria deixar mais claro esses 3 grandes eixos da campanha de 2026. A segunda questão da resolução é que, se você pega só a questão da democracia liberal, você não dá conta desses outros itens. Há uma questão que tem que ser levada em conta. Para você viabilizar um projeto desse tipo, você tem que indicar a necessidade de mudanças estruturais, a necessidade de reformas profundas. Nós não podemos simplesmente evitar o pior, nós temos que construir o que é melhor do ponto de vista de reformas estruturais. Por exemplo, a crise da financiarização do sistema financeiro, o modelo de regulamentação dos setores privatizados, a questão da base do arcabouço fiscal, que é uma espécie de concessão ao que se chama de tirania fiscal. Então, são temas que, no meu modo de entender, vão estar presentes na disputa de 2026. É uma disputa que vai estar... Aí eu concordo com a resolução no sentido de que sinaliza 2026 e 2030 para todas as posições. Por isso que eu acho que era fundamental o PT se dedicar à construção de um bloco de esquerda e centro-esquerda para disputar o apoio ao Lula e tem autonomia para fazer exigências, cobrança e fazer uma campanha para deputado federal para impedir que eles tenham 3/5, maioria de 3/5, e uma maioria, eles não terem maioria no Senado. Eu acho que seria muito importante esses objetivos para a gente articular. Aí os falantes estaduais são essenciais, porque a circunscrição, o colégio eleitoral para eleger deputado é estadual, não é nacional, o de presidente é nacional. Então, eu precisaria essas sugestões na resolução da direção nacional do PT. Genuíno, e inclusive, né, esse documento ele condena ações externas lideradas pelos Estados Unidos, né? Ele critica a extrema-direita e condena ações externas lideradas pelos Estados Unidos, está no documento. E aí, pegando esse gancho da soberania que você deu para a gente, queria saber como é que você viu o encontro da Polícia Federal com a CIA. Eu vou trazer aqui a matéria para colocar na tela, é essa daqui, olha. Diretor-geral da Polícia Federal recebe vice-diretor da CIA em Brasília. A reunião reforça a cooperação e inteligência e destaca papel estratégico no Brasil. Logo agora, eu acho, enfim, ano de eleição, a gente fica assim meio com as barbas de molho. Eu nem tenho barba, Genuíno. Como é que você vê isso? Daphne, é um despropósito. Olha, eu acompanho mais ou menos esse tema desde quando eu era deputado federal, no início do governo FHC, através da revista Carta Capital, e do grande jornalista Bob Fernandes, quando a Polícia Federal começou a fazer parcerias com a agência de combate ao tráfico de droga, que por trás estava a Polícia Federal. Eu, no meu modo de entender, a relação da inteligência brasileira com a CIA, com o FBI, com a Agência Nacional de Inteligência, a submissão das Forças Armadas no âmbito doutrinário e no âmbito de aquisição de material de defesa aos Estados Unidos, no meu modo de entender, não se ajusta ao novo momento que se abriu na América Latina com o sequestro de Maduro e Sila. A definição da estratégia nacional do governo americano em relação à América Latina para os Estados Unidos. Uma intervenção militar, uma intervenção que junta a força militar com a tentativa de legitimar a política de América para os americanos, que é a nova leitura da doutrina Monroe, que é a América para os Estados Unidos. Eu acho que é inadequado
essa vinculação na área da inteligência e na área da defesa. E olhem bem, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, tinha que ser reformulada para fornecer inteligência de Estado. Você tinha que ter 3 ramos da inteligência. A inteligência da Polícia Federal é para efeito do processo basicamente judicial. A inteligência militar é para o papel das Forças Armadas. E a inteligência de Estado seria coordenado pela ABIN. Eu acho que isso não está bem equacionado politicamente, e eu sou crítico desse tipo de relação. A CIA não faz nada de graça, o Pentágono não faz nada de graça. Quem tiver ilusão nessas instituições e na relação com os Estados Unidos está cometendo ou um equívoco ou está se enganando de cabeça feita. Não tem sentido, eu acho que no modo de entender não tem sentido. A política dos Estados Unidos é ter condições de operar em todos os cenários geopolíticos com informações, com conhecimento. Por isso que eles batalham muito para treinar na Amazônia, para treinar no Cerrado, para treinar em áreas que eles não dominam o cenário da preparação da guerra. Os Estados Unidos trabalham com a possibilidade de guerra. Os Estados Unidos hoje é o principal promotor da guerra no mundo. Então, quando você vai ter relação, conversa, isso é uma ingenuidade no mínimo. Eu, por exemplo, acho que os escritórios das Forças Armadas que fazem negócio com as Forças Armadas americanas têm que ser fechados. O Brasil tem que ter uma política nacional de inteligência e uma política nacional de defesa. Essa coisa de levar, como está sendo levado, no improviso, no espontaneísmo, não faz bem ao país pela sua dimensão, pelo seu papel no mundo. Olha bem, o Lula está tendo uma política externa de protagonizando uma outra visão, uma outra geopolítica. Essa política externa da diplomacia presidencial tem que ter um respaldo. Um respaldo na política nacional de defesa e na política de inteligência. Portanto, esse encontro com a CIA é fora de propósito, no mínimo. O pessoal mais cedo aqui lembrou a cooperação dos Estados Unidos via CIA e FBI na época da Lava Jato, né? Claramente ali também a gente viu essa interferência, e agora, de fato, a gente fica bastante preocupado com isso daí. É isso, Genuíno. E ainda pegando esse documento, essa resolução do PT, a Comissão Executiva Nacional criticou a captura do orçamento por emendas parlamentares e o poder do rentismo, né? E aí eu te pergunto, como é que pode, né, e quais são os, digamos assim, os parâmetros para construir uma governabilidade, maioria parlamentar, sem ceder essa lógica de bloqueio institucional do Congresso, porque a gente vê que isso é um problema aí que está sendo atacado, mas ainda demora muito, está muito enraizado, digamos assim, né? Se nós queremos acabar com esse câncer do Congresso Nacional, que são as emendas impositivas via PIX e as emendas de execução obrigatória, nós temos que tratar através de um modelo de reforma política institucional. Como fazer isso? Primeiro, é possível a gente aumentar a bancada de esquerda e centro-esquerda com o compromisso de revogar, de alterar essa questão. Segundo, se eles tiverem, tudo indica que terão maioria no Congresso Nacional, Davi, eu lanço aqui em primeira mão, na entrevista contigo, eu acho que o PT não é o governo, o PT deveria, nesta eleição, propagar, divulgar a necessidade de um plebiscito popular para o povo brasileiro ser ouvido sobre esse escândalo das emendas. Primeiro, porque o orçamento é fruto dos impostos pagos pela sociedade. Segunda, essas emendas, além de desviar dinheiro, elas tiram dinheiro da área da saúde, da educação, das necessidades básicas. Então, eu acho que o povo brasileiro devia ser ouvido. Se eles não aceitarem fazer uma mudança constitucional via reforma constitucional, que é precisa 3/5, o PT, porque não é prerrogativa do Poder Executivo, o PT, como partido, deveria, desde já, nas suas bandeiras, defender um plebiscito após a eleição de 2026
para discutir o tema da execução do orçamento, reforma política e institucional do sistema partidário, acabar com a herança que vem da ditadura militar, que é nem o Estado pode ter menos do que 8 e nem mais do que 70. Nós temos que colocar no radar da esquerda a necessidade de uma ampla reforma política. E eu acho que o plebiscito é um caminho para isso, porque a maioria vai tentar impedir. Então, nós temos que apelar para a sociedade, Daphne. Nós temos que ir para a rua e dizer, olha, que o povo seja ouvido. E pela Constituição, um partido político, deputados, pode apresentar um projeto de resolução sugerindo um plebiscito para decidir, para que o povo decida sobre essa questão. Nós não podemos continuar amarrado. Essa governabilidade que nasceu em 2003, na transição do governo Lula 3, ela tem que ser profundamente alterada. Nós temos que trabalhar por dentro e por fora. Nós temos que trabalhar com um pé na institucionalidade e um pé na sociedade. Nós não podemos ficar só numa governabilidade rebaixada. Nós temos que ter uma governabilidade tensionada em torno dessa questão, porque é impossível uma governabilidade com essa força do Congresso Nacional na execução orçamentária. 51 bilhões, isso não é brincadeira, né? Não dá para governar. E eu acho que nós vamos ter crises institucionais sucessivas. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a Deucele Queiroz, excelente colocação de Genuíno sobre a relação com os Estados Unidos. Obrigada aqui a Deucele. Gente, vamos deixando aí o like, vamos deixando o like, compartilhando a live. É muito importante para a gente aumentar o nosso alcance. O documento fala de juros altos e tudo mais, e aí eu queria trazer essa matéria aqui, né? Porque os juros foram mantidos e tem essa matéria. É papel do Banco Central fazer a conta, diz Haddad, após manutenção da Selic em 15%. O ministro afirma que o atual patamar da Selic é incompatível com a estabilidade da dívida pública. Como é que você está vendo essa política aí de juros genuíno agora ainda, depois já quase no final desse primeiro governo Lula, desse terceiro governo Lula, aliás? Olha, Daphne, não é papel do Banco Central, num governo progressista, fazer a conta. É papel do Banco Central discutir a taxa de juros dentro de uma perspectiva de desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico. É papel do Banco Central ampliar o leque de pessoas que serão consultadas sobre as previsões de taxa de juros. É papel do Banco Central sair dessa financiarização de um banco aprisionado pelo mercado financeiro. E eu acho, Daphne, que esse escândalo do Banco Master está mostrando que a regulamentação do sistema financeiro no Brasil tem lacunas, tem normas que precisam ser alteradas, tem que haver um fortalecimento dos bancos públicos, eu me refiro à Caixa Econômica, Banco do Brasil, o BNDES, os bancos regionais como o Banco do Nordeste, o BASA. Eu acho que esse é o problema que está posto. E, no meu modo de entender, o Banco Central cuidar só da conta, com todo respeito ao Haddad, isso não resolve o problema da gestão das finanças públicas. As finanças públicas têm que estar em função de um modelo de crescimento econômico, de um modelo de geração de renda, de um modelo de geração de emprego. Portanto, eu faço essa observação à declaração do Haddad. Muito bom. Queria te perguntar também, né, sobre essa questão do Banco Master, né? A gente está vendo aí, essa semana, um movimento muito grande de tentar jogar esse escândalo do Banco Master no colo do Lula, né? A mídia corporativa, o tempo todo ali tentando atrelar ao governo Lula. E Lula agiu de forma técnica. Gleisi bateu pé firme, olha, não tentem jogar isso lá no encontro com jornalistas, não tentem jogar isso para cima do governo Lula, porque isso aí é para ser cobrado dos opositores ao Lula. E a gente tem essa matéria aqui, deixa eu abrir ela aqui, que é o Campos Neto, a figura do Campos Neto que finalmente aparece, né? Então, a auditoria do Banco Central sobre o Banco Master foca a atuação da gestão Campos Neto. A auditoria interna investiga atos que antecederam a quebra do Banco Master e se havia sinais para intervenção antecipada. Como é que você está vendo esse movimento aí da imprensa corporativa
e agora, finalmente, então, a figura Campos Neto sendo tratada como deveria desde o começo. Agora, o espaço que essa informação sobre Campos Neto tem na mídia corporativa fala por si só, é um espaço pequeno só para efeito de registro. Já quando envolve o trabalho legal do Lewandowski, o trabalho legal do Guedes, são manchetes repetidas várias vezes. Por quê? Porque essa grande mídia corporativa é um partido político, né, do neoliberalismo. Eles querem criar uma espuma para atingir o prestígio político do Lula, para enfraquecer na disputa política. Seja para evitar que o Lula ganhe no primeiro turno, seja para alimentar essa tal alternativa de direita, né? Que eles usam o nome de centro-direita, não tem nada de centro-direita, é direita, para tentar disputar com o programa da selvageria política. Então, esse é o interesse da mídia. Segundo, o governo agiu corretamente, Daphne, ao dizer que a ação da Polícia Federal, que é uma instituição de Estado vinculada ao Ministério da Justiça, e a atuação do Banco Central merece o apoio do governo, essas duas instituições do Estado brasileiro. Terceiro, o governo Lula, enquanto governo, não tem nada a ver com essas informações que a grande mídia tenta levantar a espuma, tenta inflacionar para atingir o governo. Porque, claro, eles trabalham contra o PT e o Lula desde a ideia do mensalão, que é pegar a questão da corrupção e ficar batendo para aumentar a rejeição ao governo Lula. Isso é a política da extrema-direita, inclusive de alguns repórteres, de algumas figuras de plantão, que serve a isso. Eu acho que o governo está, pelas informações que estão sendo vinculadas, o governo está agindo corretamente, tranquilo, tá certo? Tem que responder olho no olho, pronta resposta. Vamos ver esses depoimentos que estão sendo revelados agora, como a cúpula do Centrão vai aparecer, já há informações das figuras principais que vão aparecer, a própria cúpula do parlamento vai aparecer, alguns governos estaduais vão aparecer, tá certo? Se tiver alguma instituição, parece que tem uma prefeitura do PT lá do interior, uma só, parece que é paulista do interior de Pernambuco, tem que explicar, tem que prestar conta. Agora, eles não podem botar no mesmo padrão BRB do governador Ibanez, Amapá, Rio de Janeiro, com uma só prefeitura paulista administrada por um prefeito do PT. Quer dizer, eu acho que eles estão fazendo uma disputa política e nós temos que responder à altura essa ofensiva da velha direita. Como a velha direita só viabilizará o seu projeto se surfar nas costas da extrema-direita, né, eu acho que nós vamos fazer esse debate de maneira mais profunda. Por quê, Gravo? O PT, e eu me refiro ao PT, principalmente, não só ao governo, mas ao PT, o PT tem que fazer uma disputa mais clara, no sentido de que ele propõe mudanças mais estruturais. Nós não podemos ficar administrando só pelas brechas do neoliberalismo. Nós temos que romper com essas brechas. Nós temos que ir além. Nós temos que resgatar a ideia de uma esquerda transformadora, revolucionária, uma esquerda anticapitalista. E eu acho que esse é o grande papel do PT, que é mais profundo que o papel do governo Lula. É verdade. Genuíno, deixa eu trazer aqui uma outra questão para te fazer, mas antes agradecer ao perfil Zukov. Estados Unidos partiram para cima de Cuba, pressionar nosso governo para fazer algo via BRICS para acabar com a ofensiva de Trump. Canais de comunicação, deputados, políticos, partidos, falar contra a ofensiva de Trump e Marco Rubio. Vou tratar desse assunto, inclusive, com a Márcia Carmo, que vem logo após aqui. Mas eu queria, Daphne, pedir permissão a você para manifestar a minha preocupação com a situação de Cuba. Cuba pode ser colocado diante de uma situação de calamidade por causa do cerco, por causa da força do imperialismo. Eu acho que os governos progressistas
não pode cruzar os braços diante do que eles estão planejando para cercar Cuba de qualquer tipo de fornecimento de energia, petróleo e tal. Cuba é um patrimônio da humanidade como experiência revolucionária. Nós não podemos, a esquerda não pode aceitar isso. A solidariedade a Cuba é uma questão central para uma esquerda transformadora e socialista. O que está em jogo em Cuba é muito grave. O imperialismo quer aniquilar o que representou Cuba ao longo das últimas décadas. Imagina a nossa geração que sonhou, que viveu, que comemorou, que se alegrou com Cuba, assistir isso. Nós não podemos assistir. Portanto, eu acho que tem que haver pressão, tanto o México, o Brasil, principalmente México e Brasil, que são países que têm condições políticas de dar solidariedade a Cuba. Nós não podemos imaginar um internacionalismo que não coloque Cuba na pauta. A autodeterminação dos povos tem que destacar Cuba. A contra o imperialismo e que eles tirem as patas da América Latina tem que colocar Cuba. Para mim, é uma questão de princípio a solidariedade a Cuba e ao povo cubano. Com certeza. Concordo com você, Genuíno. Trazendo aqui também o comentário do Carlos. A CIA é um erro permanente. Tudo de ruim começa com ela. É demoníaco que prepara o terreno. Falando aí do nosso assunto. Daf, eu vou citar um livro que, por acaso, eu acabei olhando sobre a história da CIA. Quem pagou essa conta, falando da CIA? E todas as grandes operações da CIA nesse período da Guerra Fria e nesse período da reestruturação do imperialismo na sua forma neoliberal. É impressionante. A CIA está vinculada ao que há de pior na história da humanidade, o que há de trágico, bárbaro. Tá? Portanto, nós temos que ter uma visão muito crítica. Tem coisas que a gente tem que ter uma posição clara. Tem um muro que a gente não pode pular. Tem uma cerca que a gente não pode pular. Como dizia o Brizola, não dá nem para custear o alambrado, porque quem começa a custear o alambrado pula a cerca, né? Verdade, grande Brizola. Ô Genuíno, queria falar um pouquinho, né, sobre a disputa em si, né? A gente viu essa semana, teve uma pesquisa aí da Paraná Pesquisas, tudo bem, Paraná Pesquisa, a gente fica assim meio com o pé atrás, mas que dá empate técnico para Flávio e Lula no segundo turno. E ontem o Tarcísio foi lá visitar o Bolsonaro, estão discutindo o vice de Flávio para a disputa no Planalto. Como é que você está vendo essa movimentação e esse candidato Flávio Bolsonaro que parece vem ganhando força aí a partir do lançamento da candidatura? Eu achei a tendência principal é a manutenção da candidatura do Flávio Bolsonaro, porque a família do inominável é uma instituição. É como se fosse um partido político. Apesar da gente não estar na era da monarquia, mas funciona como uma monarquia. Os filhos, a mulher, etc, etc. Então, o clã. Isso aí mostra muito bem a que ponto essa extrema-direita aviltou, violentou a institucionalidade democrática do país. E chama a atenção, é um núcleo familiar que passa a determinar os movimentos da classe dominante. E ela faz isso, porque setores poderosos da classe dominante os apoia. Faria Lima, setores do agronegócio, setores privatizados apoiam essa turma. Eu acho que o Tarcísio ele não tem autonomia em relação ao Bolsonaro. Não tem. Ele foi colocado aqui pelo Bolsonaro para ser governador, foi eleito no segundo turno, e ele não tem autonomia política eleitoral. Então, ele depende disso aí. Eu acho que eles vão se dividir no primeiro turno e vão tentar criar uma unidade para o segundo turno. E imaginar, olha bem como é que são as coisas, imaginar aquela foto do PSDB que tinha no governador do Rio Grande do Sul, uma estrela proeminente, Caiado, da UDR, o Ratinho, filho do Ratinho, aquelas três figuras representando o quê? O que aquilo tem de novo? O que aquilo tem de avançado? O que aquilo tem de democrático? Nada. Mas eles aparecem agregado ao papel da candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu acho que essa candidatura está posta.
Eu acho que ela vai até o fim, a tendência é ir até o fim, mas tem muita água a passar por baixo da ponte que nós temos que ficar atentos. A eleição de 2026 é uma eleição dura, difícil, nós não podemos menosprezar. Aí a resolução chama a atenção para isso, a resolução do meu partido. Mas para isso, nós temos que... Não adianta só a gente fazer prestação de conta técnica, econômica, índice. Nós não podemos ficar discutindo estatística, nós temos que discutir ideias, causas, sonhos, futuro, para mobilizar a juventude, para mobilizar setores da sociedade descrente que às vezes se abstêm. E enfrentar essa política de rejeição ao Lula e ao PT, que é a bandeira da classe dominante via sistema midiático. Para finalizar, Genuíno, só um último tema aqui para a gente tratar, que é sobre a disputa em São Paulo, né? Tem aqui, olha, essa matéria. Após ser cobrado vestir camisa, Haddad ironiza Gleisi. Está falando sobre justamente essa disputa, né, de uma cobrança ali para que o Haddad se candidate, né? A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu publicamente que o ministro Haddad entre na disputa pelo governo de São Paulo, destacando a necessidade de engajamento dos principais quadros do partido na eleição desse ano. A manifestação foi feita um dia antes de Haddad reagir com ironia ao apoio recebido, atitude que evidenciou sua resistência em assumir o protagonismo eleitoral esperado pelo PT. Como é que você está vendo esse imbróglio aí do Haddad? Vai ou não vai disputar? Olha, Daphne, eu estou mais com a Gleisi, porque a Gleisi, inclusive, ela tinha um mandato de reeleição para deputado federal tranquilo, e ela vai para o Senado, que é uma parada de risco. Portanto, ela está dando um exemplo, como ministra do PT no governo Lula e como presidente do partido. Está dando um exemplo. Segundo, eu acho que o Haddad está diante de um dilema, verdade? Se ele não vai para a disputa do governo do Estado, e o PT lança um nome que não tem o peso que teria o Haddad, e essa eleição aqui em São Paulo pode interferir na eleição, não só para o Estado, como nacionalmente, e eu vivi essa situação em 2002, eu posso até deixar claro para você, eu acho que o futuro político do Haddad está colocado nessa disputa, porque se ele não vai para a disputa, ele sai da fila. Ele sai da fila. Se ele vai para a disputa, ele está na fila. Se ele não vai, fica fora da fila. Foi mais ou menos, Davi, o que eu vivi em 2002. Eu comecei uma campanha para governador com 3%, a Marta era prefeito, o Zé Disseu tinha disputado já, e o Mercadante ia para o Senado. Eu era o nome, vamos dizer, que tinha sido mais votado em 98. Eu não queria disputar o governo do Estado, mas eu não tinha como sair daquela questão. E fui para o segundo turno, que era fundamental para a eleição do Lula, porque o Lula disputava contra o Serra. Quem era que ia para o segundo turno? Maluf e Alckmin. Eu tinha que tirar o Maluf do segundo turno para ir para o segundo turno fazer a campanha do Lula. Aí o Lula disse para mim, se eu ganhar no primeiro turno, eu faço você governador. E aí ele trabalhou comigo com a ideia de que eu teria que assumir cargo majoritário em São Paulo, ou de prefeitura em 2004, ou então nova de governador em 2006. E aí foi que nós sofremos a grande ofensiva da extrema-direita com o processo do mensalão. É isso. Portanto, eu acho que o Haddad deveria aceitar a candidatura a governador de São Paulo. Além de ser importante para a eleição do Lula, que é o maior colégio eleitoral, é importante também para 2030. Como é que vai ficar o Haddad se ele não vai para a disputa e fica só ficando assessorando a campanha do Lula? Não dá. Portanto, eu acho que ele está diante de um dilema. Porque, veja bem, Daphne, essa eleição de 2028, 2026, ela linka com 2030. Tanto no campo da extrema-direita e da direita, como no campo da esquerda. Quem são os nomes que acumulam? Quem são os nomes que se preservam? Quem são os nomes que entram na fila? Se o Haddad for candidato,